Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando, é muito bom estar contigo. E hoje o vídeo é sobre um assunto bem delicado, que eu vou tratar aqui com maior cuidado, que demanda muita atenção e que nos últimos anos eu venho lidando com isso com os meus alunos por aqui num volume maior. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que alguém que você conhece ou está passando ou já passou por alguma situação semelhante. A pergunta é, se o meu filho está com depressão, ele pode ser reprovado de ano? Em quais casos? E por quê? E como? Quais as consequências para ele? Bem, vamos por partes, tá bom? Vem comigo, que esse vídeo é para você. Bom, pessoal, para adentrar no assunto, primeiro é necessário considerar, ratificar, reforçar que apenas um profissional clínico da área da saúde é o responsável, é o que tem gabarito, é o que por lei, é o que por conceito pode dar este diagnóstico, que no caso é o psiquiatra. É apenas ele que, após, obviamente, alguns exames, seja laboratoriais ou seja comportamentais, seja com entrevistas, tá? Ele consegue dar esse diagnóstico. Então, reforçando aqui, psicólogos não dão esse diagnóstico por lei, professores não dão esse diagnóstico, mesmo até psicopedagogos ou neuropediatra, tá? Não são esses profissionais que dão esse diagnóstico, é apenas e tão somente o psiquiatra. Então, se você tem um amigo que ele comenta que está neste momento, ele se deu esse diagnóstico. Se você tem um filho, um sobrinho, que você acha que está com esse diagnóstico, pro bem dele, né? Para ele não ser taxado de forma errada. Para a gente não estar falando aqui da pessoa errada, para a gente estar falando aqui exatamente de alguém que já foi diagnosticado aí, ou que na dúvida você vai direcionar por um psiquiatra. Entendamos que diagnóstico de depressão é apenas e tão somente um médico gabaritado que concede, e não nenhum qualquer outro profissional, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu sempre ouço por aqui é: se meu filho, ele já está com esse laudo, tá? Já está com esse diagnóstico, já está com esse papel em mãos, até com o CID, né? Tem um número, tem um código de cada patologia física, mental, enfim. É ser considerada mais uma patologia, né? Se dentro daquele CID tem um laudo médico, um atestado médico, que você já recebeu de um médico que emitiu isso daí e você direcionou-se à escola, então o primeiro ponto é você conversar com esse diretor, tá? Com esse supervisor. Não vai ser nada ali que tão somente o professor pode resolver. Vai precisar de uma estrutura maior, vai precisar de que tenha todos os envolvidos ali, né? Na gestão educacional do colégio. E então, primeiro é você, com esse documento em mãos, agendar uma reunião presencial, tá? Presencial ou até digital, mas que seja um tete-a-tete. Que seja uma reunião mesmo, que seja um meeting, que seja uma conversa olho no olho, ok? Depois desse agendamento, depois dessa conversa, segundo ponto, as perguntas e os pontos que você deve levantar. Primeiro, se esse aluno ele tem um histórico de faltas, saiba também que por legislação, inclusive essa lei aqui, ó, esse aluno tem essas faltas abonadas por um atestado médico. É como se você tivesse com uma inflamação de garganta, é como tem uma validade de qualquer outro atestado para qualquer outra doença, entende? Então, esse documento, naquele período, obviamente, a partir daquele período que está o diagnóstico do profissional, ele vai abonar as faltas, as ausências, ok? Desse aluno. Então, o primeiro ponto está aí. A quantidade de faltas foi abonada, as ausências desse aluno foi abonada. Vamos para um segundo ponto.
Como é que está o rendimento escolar deste aluno? Quando ele fez ali algum trabalho, alguma prova, que ele até conseguiu se dedicar, qual foi o rendimento dele? Foi um rendimento mediano para superior? Ou foi um rendimento que foi muito aquém da média? Então, o segundo ponto a avaliar é isto. Será que se foi um rendimento médio para superior, cabe então realizar algumas atividades extracurriculares com esse aluno? Seja trabalho, seja maquetes, seja toda e qualquer outra forma de você pedir que a direção avalie o conhecimento dele, mesmo dentro daquela situação, né, daquele cenário, que ele consiga produzir atividades em que ele demonstre ter um conhecimento básico, um conhecimento necessário acerca daquele assunto, ok? Então, esse é o segundo ponto. Se é necessário ali elaborar atividades avaliativas, paliativas, que ele consiga demonstrar conhecimento, conteúdo, repertório, tá? E isso daí, pessoal, é muito aberto, muito livre, tem autonomia as escolas, elas só precisam provar que essas atividades foram feitas. Então, pode ser uma prova verbal com um professor, com um profissional, pode ser alguns trabalhos, podem ser algumas maquetes, podem ser podcasts, podem ser vídeos que ele grave, explicando algum conteúdo, falando de um tópico, falando de um trabalho. Então, isso também é muito aberto qual é a atividade em si. O importante é que ela demonstre que ele tenha conceito, tá? Terceiro ponto. Você entender, sente com esse psiquiatra, sente com esse profissional da escola, com este aluno e tente entender quais as causas e consequências de uma reprovação. Eu já vivenciei por aqui alunos que preferiam fazer o ano letivo novamente, que eles se sentiam uma espécie de uma fraude ali se eles fossem aprovados de ano. Isso é um percentual mínimo, mas existe. Então eu acho que primeiro, antes de decidir, né, depois de avaliado esse primeiro e segundo ponto, é necessário conversar, ouvir, né, dar ouvidos, validar a opinião deste aluno, ok? Quarto ponto a entender, né, a verificar. Entenda que esse baixo desempenho escolar, ele só está sendo uma consequência de um problema. Ele só está sendo a ponta do iceberg, apenas o que você está conseguindo ver. Provavelmente tem algumas causas, e daí podem ser infinitas e inimagináveis, os motivos pelos quais esse indivíduo está nessa condição, está neste estado. Então, quarto ponto também é você verificar se mudando ou se mantendo de escola, isso vai impactar positivo ou negativo e por quê. Mudando de horário de estudo, se isso vai impactar de forma positiva e negativa, porque mudando o ciclo de amigos, automaticamente mudando de escola, muito provavelmente vai mudar o ciclo de amigos, né? É raro os casos que você consegue manter as amizades, às vezes a rotina, o dia a dia ali, você acaba muito imbuído com as amizades do colégio novo, né? Nem dá tempo muito, ou se sobram, são poucas as amizades, né? Ou seja, se esse ciclo mudando agora, esse ciclo de amigos vai impactar positivo ou negativamente e por quê? Outro ponto, obviamente você identificando aí qual que é a causa, em conjunto com o profissional, né, com esse psiquiatra ou com o psicólogo que posteriormente vai fazer o acompanhamento, enfim, o que já estava fazendo, você identificar as causas, você perceber se isso vai se manter ou não no próximo ano, se essas causas vão se manter ou não, se você consegue fazer um plano de ação para essas causas serem modificadas, ou para elas interferirem menos, ou para você diminuir a intensidade do impacto dessas causas. Se não, essa situação de fracasso escolar neste ano letivo que está quase levando a uma reprovação vai se repetir no ano seguinte. E aí vem mais algumas questões, né? Vem a baixa da autoestima, vem a sensação de frustração, de incapacidade. Às vezes era até algum aluno que teve um comportamento mediano para superior nas disciplinas, no desempenho escolar. Isso vai impactar e vai enraizar muito na mentalidade dele, pode acarretar, pode implicar num baixo rendimento nos anos posteriores, né? Porque ele não superou aquele momento. Então, é muito delicado, demanda bastante atenção, volto a tocar neste ponto. E sim, o ideal é procurar sempre ajuda.
primeiro de um médico gabaritado para isso, de um psiquiatra, e depois dividir essa situação com a escola, até para que a escola ela tenha um olhar mais acolhedor, um olhar mais humanizado para essa questão. Ela entenda que aquilo é um momento momentâneo, que é uma situação momentânea do aluno, não é algo que vai definir, ele não é aquilo, ele está passando por aquele momento. E obviamente ele precisa de apoio. Não dá para se esperar que uma criança ou adolescente, na grande parte das vezes, vai conseguir se virar sozinho. Um adulto, se muitas vezes precisa de ajuda, quiçá uma criança, um adolescente, não é verdade? Por fim, o mais importante é você entender que, sendo uma situação excepcional, sendo uma situação fora do comum, sendo uma situação que você nunca viu ali, aquela criança, aquele adolescente dentro daquele cenário, você entender que, obviamente, vão precisar de tratativas, de planos de ação diferente do que vem sendo feito, para que haja alguma consequência positiva, com mais impacto ou menos impacto, mas o interessante é que minimize esse cenário, né? Que melhore, que diminua aí, digamos, os efeitos negativos. Veja se fez sentido para você, deixa aqui seu comentário, faça aqui a sua sugestão também, se você já lidou com algum caso, fale o caso, não necessariamente o nome, né? Você veja que aqui eu apliquei apenas as questões dos fatos, dos casos. Deixa aqui o seu comentário se você já vivenciou, como que foi, o que que você agiu. Tenho certeza que o seu comentário aqui vai colaborar com alguém que esteja passando pelo canal. Pessoal, por hoje é isso. Espero ter colaborado. Ativa o sininho que tem material inédito de segunda a sexta-feira, sempre voltado ao rendimento dos estudos, a conteúdo dos estudos, conteúdo de vestibular, de concurso público, de ano letivo regular, né, que são os anos letivos normais. Sempre conteúdo para vir a colaborar com o seu rendimento escolar, tá bom? Obrigada por hoje e até a próxima.